A Casa FEEGO apresenta Seminário: O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Uma coprodução com o GEAF. Primeiro, eu quero agradecer e vou pedir muita paciência de vocês, que é o primeiro seminário, né, meu, e eu espero que eu consiga transmitir aquilo que eu estudei, né. O seminário, nós vamos dar continuidade a ele, o problema do ser, do destino e da dor. Os capítulos que me foram confiados foram 16 e 17, que é as vidas sucessivas, objeções e críticas, e vidas sucessivas, provas históricas, né. De uma forma didática, eu resolvi mesclar os dois capítulos juntos, né, para uma melhor compreensão, porque o Leon Denis ele começa com as objeções e depois ele entra com a parte histórica. Aí eu resolvi fazer um retrospecto histórico até chegar na parte das dificuldades, né, que o Espiritismo teve nesse momento, no momento da codificação. Então, vamos iniciar lá na pré-história. Na pré-história, há indícios da ideia da reencarnação, ainda lá na Idade da Pedra, né? Os antepassados eles tinham o costume de enterrar seus mortos em posição fetal para a preparação dos corpos para uma nova vida. Se vocês repararem essa foto aqui, ó, ele enterrou o antepassado aqui de uma forma, né, de uma posição fetal, justamente para prepará-lo para uma nova vida. Então, você vê, já desde lá dos nossos antepassados, eles já tinham essa compreensão, né, do que vem a ser a reencarnação, né, uma outra vida, né, uma vida sucessiva. Aí agora a gente entra na Idade Antiga, que remonta a 4.000 a.C. a 476 depois de Cristo. Nesse momento aqui, a gente tinha várias religiões politeístas, né? Nos povos do Egito, eles acreditavam na vida após a morte, tanto que eles mumificavam seus corpos para preservá-los, né? Para que o espírito retornasse ao mundo. Então, é muito interessante ver, né, essa evolução, né, nesse momento tão antigo da história, né? Então, a gente já vê essa ideia de reencarnação desde muito tempo. Leon Denis traz para a gente, no livro, né, que a gente está estudando, indícios também na Grécia. Aí ele diz assim: na Grécia vai se encontrar a doutrina das vidas sucessivas nos poemas órficos. Era a crença de Pitágoras, de Sócrates, de Platão, de Apolônio e de Empédocles. Com o nome de metempsicose, falam dela muitas vezes nas suas obras em termos velados, porque em grande parte estavam ligados pelo juramento iniciático. Contudo, ela é afirmada com clareza no último livro da República, em Fedra, em Timeu e em Fédon. Aqui, Pitágoras, inclusive, tem relatos de que ele acreditava que ele já foi agricultor, que ele já foi até prostituta, que mais aqui? Ele, como comerciante e como guerreiro troiano, né? Então, ele tem noção, já tinha essa noção de vidas, né, sucessivas. Platão é uma figura bem emblemática nesse momento também, quando se fala em reencarnação, porque ele defendia que a alma é imortal, antecede o nascimento e reencarna diversas vezes. Em sua obra Fedro, ele apresentou uma curiosa classificação em 9 níveis até atingir um grau evolutivo capaz de levá-los a um reino celestial. Aí no livro, Depois da Morte, Leon Denis destaca um pouco sobre Platão. Conhece-se igualmente a cena alegórica que Platão colocou no fim de sua república. Um gênio tira de sobre os joelhos das parcas os destinos às diversas condições humanas e exclama: almas divinas, entrai em corpos mortais, e de começar uma nova carreira. Eis aqui todos os destinos da vida. Escolhei livremente, a escolha é irrevogável. Se formar, não acuseis por isso a Deus. Parcas é uma figura da mitologia, quando ele fala Parcas aqui, da mitologia romana,
que eram deusas adormecidas, né? Que ela, nessa parte, por isso que ele fala nas cartas. Elas eram chamadas de filhas da noite. Leon Denis, ele menciona os Vedas também no livro, né, Depois da Morte, e ele cita que são os Vedas? São 4 escrituras básicas e na língua mais antiga da Índia, considerada pelos historiadores os textos mais antigos da literatura mundial. Então, ele fala o seguinte, ó, os Vedas afirmam a imortalidade da alma e a reencarnação. Há uma parte imortal do homem que é aquela, o Agni, que cumpre aquecer os teus raios, inflamar os teus fogos. De onde nasceu a alma? Umas vêm para nós e daqui partem, outras partem e se tornam a voltar. No nosso livro, o Leon Denis ele traz também sobre o brahmanismo e o budismo, né? O brahmanismo e o budismo, nelas se inspiram, e ainda hoje 600 milhões de asiáticos, o dobro do que representam todas as agremiações cristãs reunidas, creem na pluralidade das existências. Inclusive, atualmente, 7% da população mundial é budista. No hinduísmo, no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, também cita que nenhum povo da Terra tem mais conhecimento acerca da reencarnação que o hindu, ciente dessa verdade sagrada desde os primórdios da sua organização neste mundo. E no nosso livro, Leon Denis ele traz vários trechos bíblicos que demonstram indícios de vidas sucessivas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Aí ele diz mais ou menos assim, por entre textos obscuros ou alterados, por exemplo, em certas passagens de Jeremias e de Jó, depois no caso de João Batista, que foi Elias, no cego de nascença e na conversação particular de Jesus com Nicodemos. Aí em Mateus, capítulo 10, versículo 11, 14 e 15, diz assim, em verdade vos digo, que entre os filhos das mulheres, nenhum há maior que João Batista, e se quiserdes ouvir, é ele mesmo Elias que há de vir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. De outra vez, interrogaram ao Cristo os seus discípulos, dizendo, Mateus 17, capítulo de 10 a 13. Por que dizem, então, os escribas que é necessário que volte Elias primeiro? Jesus respondeu-lhes, é verdade que Elias há de vir primeiro e restabelecer todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram-lhe o que quiseram. Então os discípulos compreenderam que era de João Batista que ele falara. Ainda em João, capítulo 3, versículo de 2 a 8, diz assim, mestre, sabemos que esse aqui é o diálogo entre Nicodemos e Jesus. Mestre, sabemos que és um doutor vindo da parte de Deus. Por que ninguém poderia fazer milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele? Jesus respondeu-lhes, em verdade te digo, se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse-lhe, como pode um homem nascer uma segunda vez? Jesus responde, em verdade te digo, que se o homem não nascer da água ou do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires do que te diz, é necessário que nasças de novo. O vento sopra onde quer, e tu lhe ouves o ruído, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Sucede o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Na Idade Antiga, né, a gente percebe que Leon Denis traz para a gente que esses vestígios, com o tempo e com a chegada da Idade Média, com a imposição da Igreja Católica, né, muito forte e muito severa, ele nos diz assim, que o cristianismo primitivo possuía, pois, o verdadeiro sentido do destino, mas com as sutilezas da teologia bizantina, o sentido oculto desapareceu pouco a pouco. A virtude secreta dos ritos iniciáticos desvaneceu-se com um perfume sutil. A escolástica abafou a primeira revelação
com o peso dos silogismos, arruinou-a com sua argumentação especiosa. Aí a gente entra num momento muito difícil, né, que é o momento em que a Igreja Católica, na Idade Média, né, em 476 depois de Cristo a 1453 depois de Cristo, ela, com a expansão do feudalismo, ela passa a dominar todo o cenário religioso. Então, ela, como detentora do poder espiritual, ela influenciava o modo de pensar, as formas de comportamento, poder econômico, né, com a imposição de muitas penas, de muita de muita condenação daqueles que ela dizia ser herege, né? Ela passou a ter uma dominação muito pesada e muito severa em cima da população. E nesse meio tempo surge a figura de Orígenes. Orígenes ele era um teólogo, né, um estudioso, um filósofo neoplatônico, e que também foi um padre grego. E ele, das minhas pesquisas, tem um livro dele que ele diz assim: portanto, todos descem à terra de acordo com seus merecimentos e com a posição que ocuparam nela. Recebem ordens para nascer neste mundo, em um local diferente ou com doenças diversas, ou como descendentes de pais mais ou menos religiosos ou pios, de modo que, às vezes, pode acontecer de um israelita retornar em pleno Egito e um egípcio nascer na Judéia. Olha só como ele já tinha essa ideia, né, de reencarnação, justamente no momento da Idade Média tão difícil, né, ele já tinha essa ideia tão vanguardista, né, para a época. Em sua obra Capital dos Princípios, livro 1, Orígenes passa em revista os numerosos argumentos que mostram, na pré-existência e sobrevivência das almas em outros corpos, o corretivo necessário à desigualdade das condições humanas. De si mesmo, inquire qual é a totalidade dos ciclos percorridos por sua alma em suas peregrinações através do infinito. Quais os progressos feitos em cada uma de suas estações, as circunstâncias da imensa viagem e a natureza particular de suas residências. Orígenes, ele incomodou muito, e teve um momento em que estava havendo uma influência muito, já, né, na influência da Igreja Católica, sob influência da Igreja Católica, o Papa Anastácio, ele condenou Orígenes por suas opiniões consideradas cheias de blasfêmias. E no século VI, o Concílio de Constantinopla excomungou o teólogo e todos que partilhavam suas ideias. Orígenes foi preso e torturado na onda de perseguições aos cristãos, o que lhe causou a morte por volta de 254. Então, assim, ele foi uma figura muito interessante, muito forte, né, e que enfrentou, né, com toda a dificuldade, ele demonstrou o seu conhecimento, né, e a sua ideia, inclusive sobre a ideia de reencarnação, né? Só que o Concílio de Constantinopla, né, que houve essa excomungação dele, ela trouxe consigo o descrédito e a repulsa do princípio das reencarnações. Então, em vez de uma concepção simples e clara do destino, compreensível para mais humildes inteligências, conciliando a justiça divina com a desigualdade das condições e do sofrimento humanos, vimos edificar-se todo um conjunto de dogmas que lançaram a obscuridade no problema da vida, revoltaram a razão e, finalmente, afastaram o homem de Deus, né? Mas as ideias reencarnacionistas, elas continuaram a encontrar guarida em algumas seitas cristãs. Ainda com toda a dificuldade, ainda tinham pessoas que enfrentavam, né, e que buscavam a implantação de uma nova ideia, né, de tentar mudar toda aquela situação em que a população estava vivendo. Então, surge a figura dos cátaros, né, que são chamados de purificados. Eles conquistaram muito o sul da França.
Então, para os cátaros, as almas humanas eram espíritos caídos, e as encarnações serviam-lhes como prova e expiação. Só que a Igreja Católica, ela moveu uma perseguição muito veemente, né, em cima dos cátaros, né, desse povo. E aí ele finalmente conseguiu exterminar o pouco que tinha, né, dessa seita, levando na fogueira seus adeptos, e a ideia de reencarnação foi definitivamente banida da Igreja cristã. Aí surge agora a Idade Moderna, né? A Idade Moderna, de 1453 depois de Cristo a 1789 depois de Cristo, que acaba com a Revolução Francesa, nesse momento houve uma reforma religiosa justamente para combater esse monopólio, né, que a Igreja Católica estava sobre toda a população. Aí, então, surge a reforma religiosa com Martinho Lutero, né, que era um alemão, que era um padre alemão, um monge alemão, desculpa, e aí ele chegou, né, essa reforma religiosa veio para justamente acabar com o monopólio da Igreja Católica nessa Europa medieval, né, e surgiram advento de novas religiões, né, chamadas religiões protestantes, expressando a superação da estrutura feudal e trazendo esperança, né, para a população. Diante desse cenário, a Igreja Católica ela reagiu por meio da Contra-Reforma, né? O Papa Paulo III convocou em 1545 o Concílio de Trento, que condenou o protestantismo e reafirmou os princípios católicos, reativando a Inquisição. O movimento não conseguiu acabar com o protestantismo, apenas freou sua expansão, além de não dar espaço para outras religiões. Mas com a expansão do comércio, permitindo-se o acúmulo de capital, fortalecida principalmente com a reforma religiosa e o surgimento do protestantismo, a Igreja Católica perdeu força, assim como fiéis, dando espaço à predominância da razão, e aonde surge a Idade Moderna, a luz, né, nesse momento de tanta dificuldade. Aí Leon Denis nos fala que, de longe em longe, como um relâmpago, o grande pensamento ilumina ainda, por inspiração do alto, algumas belas almas intuitivas. Continua a ser, para os pensadores de escola, a única explicação possível do que, para a massa, se tornara o profundo mistério da vida. Aí ele continua dizendo, não somente os trovadores, nos seus poemas e cantos, lhe faziam discretas alusões, mas até espíritos poderosos como Boaventura e Dante Alighieri a mencionam de maneira formal. Ozanam, escritor católico, inclusive reconhece que o plano da Divina Comédia segue muito de perto as grandes linhas da iniciação antiga, baseada, como vimos, sobre a pluralidade das existências. Olha só. O cardeal Nicolau de Cusa sustenta, em pleno Vaticano, a pluralidade das vidas e dos mundos habitados, com o assentimento do Papa Eugênio IV. E aí, então, surge, como eu disse, uma luz, né? Uma luz no fim do túnel com o iluminismo. O iluminismo, ele veio com muita força na época da Revolução Francesa e trouxe com eles filósofos que até hoje de renome, né, e que são considerados espíritos evoluídos que vieram para trazer mesmo essa luz para a população, né? Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu. E nesse momento o tema reencarnação, ele volta para o Ocidente com muito mais força, né? Diante de tanta, diante de já ter passado por tantas dificuldades, né? E aí, nesse momento, é que surge, né, como se diz, a pedra fundamental do Espiritismo, né, que é o Livro dos Espíritos, com o codificador Allan Kardec. Então, ele vê nesse cenário todo, a espiritualidade vê um facilitador para divulgação dos ideais espíritas, dentre eles a ideia da reencarnação.
Então, foi um momento muito próprio, muito propício para trazer para as pessoas essa ideia das vidas sucessivas, né? Inclusive, no nosso livro, Leon Denis diz: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei, disse Allan Kardec. Graças a ele, graças à escola espírita de que ele é fundador, a crença nas vidas sucessivas da alma vulgarizou-se, espalhou-se por todo o Ocidente, onde conta hoje milhões de partidários. Testemunho dos espíritos veio dar-lhe sanção definitiva, à exceção de algumas almas em grau atrasado de evolução, para quem o passado está ainda envolto em trevas. Todos, nas mensagens recolhidas em França, afirmam a pluralidade das existências e o progresso indefinido dos seres. Então, nesse momento, logicamente, né, que com o surgimento das ideias espíritas, da reencarnação, os representantes da igreja, eles vieram com tudo, né? Eles trouxeram vários questionamentos em oposição, né, em objeção às ideias das vidas sucessivas. E aí, Leon Denis nos diz: a educação protestante não deixa no pensamento dos crentes ortodoxos lugar algum para a noção das vidas sucessivas. No seu modo de pensar, a alma, por ocasião da morte, é julgada e fixada definitivamente, ou no paraíso ou no inferno. Para os católicos, existe um termo médio, é o purgatório, lugar indefinido, não circunscrito, onde a alma tem que expiar suas faltas e purificar-se por meios incertos. E aí, no capítulo 16, o Leon Denis, ele traz, então, as objeções da igreja em cima críticas, né, da igreja em cima da reencarnação. Aí ele traz para a gente a primeira objeção. Essa doutrina é insuficiente sob o ponto de vista moral. Abrindo o homem tão vastas perspectivas para o futuro, deixando-lhe a possibilidade de reparar tudo nas suas existências vindouras, acoroçoa ao vício e à indolência. Não oferece estímulo de bastante poder e eficácia para a prática do bem, e por todas essas razões é menos enérgico que o temor de um castigo eterno depois da morte. Aí vem Leon Denis nos explicando. A teoria das penas eternas não é, como vimos, no próprio pensamento da igreja, mas que um espantalho destinado a amedrontar os maus. Mas a ameaça do inferno, o temor dos suplícios, eficaz nos tempos de fé cega, já hoje não reprime a ninguém. No fundo, é a impiedade para com Deus, de quem se faz um ser cruel, castigando sem necessidade e sem ser para corrigir. Em seu lugar, a doutrina das reencarnações mostra-se a verdadeira lei dos nossos destinos, e com ela, a realização do progresso e da justiça do universo, fazendo-nos conhecer as causas anteriores de nossos males, ou em ter uma concepção iníqua do pecado original, segundo a qual toda descendência de Adão, isto é, a humanidade inteira, sofreria o castigo das fraquezas do primeiro homem. É por isso que sua influência moral será mais profunda que das fábulas infantis do inferno e do paraíso. Oporá freios às paixões, mostrando-nos as consequências de nossos atos, recaindo sobre a nossa vida presente e nossas vidas futuras, semeando nelas germe de dor ou de felicidade. Aí ele vem, nos mostra a segunda objeção, né, naquela época surgiu. Se estamos convencidos de que nossos males são merecidos, de que são consequência da lei de justiça, tal crença terá por efeito extinguir em nós toda a piedade, toda a compaixão pelos sofrimentos alheios. Sentir-nos-emos menos inclinados a socorrer, a consolar nossos semelhantes. Deixaremos livre curso às suas provações, pois que devem ser para eles uma expiação necessária e um meio de adiantamento. Aqui parece uma ideia simples, né, da lei da justiça, né, daquele que se faz é que se paga. Só que a gente tem que lembrar que a gente não é um ser individual, a gente é um ser coletivo, e um depende do outro para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, não adianta achar que a gente vai espiar sozinho e vai melhorar, se a gente não pensar no conjunto, né?
no melhoramento de todos. A terceira objeção vem por meio de uma pergunta. Como a expiação e o resgate das faltas passadas são meritórios e fecundos para o espírito reencarnado, se este esquecido e inconsciente das causas que o oprimem, ignora atualmente o fim e a razão de ser de suas provações? Isso aqui é como se, por exemplo, a gente pusesse um filho da gente de castigo, e esse filho, assim, não está entendendo o que está acontecendo com ele, né? Por que que eu estou passando por isso, né? Se eu não estou nem sabendo. Só que a gente tem que lembrar o que é a nossa consciência, né? E aquilo o que a gente precisou esquecer, né? Para a gente poder se regenerar, as lembranças, igual a gente já estudou nos capítulos anteriores, a gente não necessariamente precisa lembrar para a gente poder entender que a gente está nesse mundo para melhorar, né? Então, a gente tem que refletir, que a gente tem que ter consciência de que não é necessário a gente lembrar para a gente saber que a gente está nesse mundo para poder evoluir, né? Aí o Leon Denis nos explica, quando o espírito compreende a luz intensa do além, que lhe é absolutamente necessário uma vida de provações para pagar os lamentáveis resultados de nossa existência, de suas existências anteriores, esse mesmo espírito, no movimento de plena inteligência e plena liberdade, escolhe ou aceita espontaneamente a reencarnação futura, com todas as consequências que ela acarreta, aí compreendido o esquecimento do passado, que se segue ao ato da reencarnação. Aí ele traz a quarta objeção, né, trazida pelos representantes da igreja. Se a teoria da reencarnação fosse verdadeira, diz Jacques Brie, na obra Moniter, aí não é comigo não, que não entendo nada de francês, essa obra aí, o progresso moral deveria ser sensível desde o começo dos tempos históricos. Ora, sucede coisa muito diferente. Os homens de hoje são tão egoístas, tão violentos, tão cruéis e tão ferozes como eram há 2000 anos. Aí ele vem nos explicando. Ainda que consideremos como exata, nada prova contra a reencarnação. Sabemos que os melhores homens, aqueles que depois de uma série de existências alcançaram um certo grau de perfeição, perseguem a sua evolução em mundos mais adiantados e só voltam à Terra excepcionalmente, na qualidade de missionários. Por outro lado, o contingente de espíritos, vindo de planos inferiores, cotidianamente se vão juntando à população do globo. Aqui, os representantes da igreja, eles não têm essa noção de vários planos espirituais, né? Eles não entendem que a gente está num mundo de provas e expiações, onde necessariamente estamos aqui para evoluir, ou seja, temos imperfeições do mundo de regeneração, né? Então, essa ideia de ir e vir, né, do espírito ir e vir, é até mesmo melhorar. Então, sempre vai ter espíritos imperfeitos, né, nesse plano espiritual que ela tem. Inclusive, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 784, ele também tinha esse questionamento, né? Ele virou para os espíritos e perguntou: a perversidade do homem é bem grande, não parece marchar para trás em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? A espiritualidade responde: enganaste, observa bem o conjunto e verás que ele avança, visto que compreende melhor o que é o mal e que a cada dia corrige os abusos. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Aí a quinta e última objeção, Leon Denis nos traz o seguinte: resulta da contradição aparente dos ensinamentos espíritas a respeito da reencarnação. Por muito tempo, nos países anglo-saxônicos, as mensagens dos espíritos não falavam dela, muitas até a negaram, e isso serviu de argumento capital para os adversários do espiritismo. Aí ele vem nos explicando. A lei dos renascimentos foi, no novo continente, considerada, por causa dos preconceitos de cor, debaixo dos aspectos muito diferentes daquele porque o foi no antigo mundo, onde velhas tradições orientais e célticas haviam depositado seu germe no fundo de muitas almas. Produziu logo a princípio tal choque. Levantou
tanta repulsão que os espíritos dirigentes do movimento julgaram mais prudente contemporizar. Aí ele ainda diz, deixaram primeiramente disseminar-se a ideia em meios mais bem preparados, para daí ir lavrando até aos centros refratários por diferentes caminhos, visíveis e ocultos, e sob a ação simultânea dos agentes dos dois mundos, infiltrar-se neles paulatinamente, como está sucedendo no momento presente. Então, antes de eu ler a mensagem trazida por Leon Denis, eu quero fazer só uma recapitulação aqui, de tanto que a ideia da reencarnação, ela vem lá da época da pré-história, né, na Idade da Pedra, e ela percorreu essa ideia por tantos anos, houve tanta dificuldade na época da Idade Média e ressurgiu novamente, né? Você vê que, às vezes, há tanto percalço, né, para o crescimento da doutrina, mas a gente percebe que desde lá dos ancestrais, dos nossos ancestrais, essa ideia já era uma ideia muito mais sedimentada do que é hoje, por exemplo, sabe? Mostrar, a gente observa tanto que houve interesses obscuros da igreja em deturpar certas interpretações bíblicas, né? Que acaba por a gente ter que percorrer novamente esse ciclo, né? Para entendimento daquilo que era tão claro, né? Mas Leon Denis traz para a gente, no final da obra, que aos poucos essa ideia de reencarnação, ela vai crescer, né? E vai cada vez mais iluminar a cabeça das pessoas que acham que céu, inferno, que purgatório é uma ideia mais lógica, quando na verdade não é. Não podemos colocar Deus como um ser punitivo, né? Como um homem severo, e sim um pai, né? Que está aqui para nos auxiliar e quer ver nosso melhoramento. E nada como a reencarnação para a gente poder melhorar, né, de nossas imperfeições, para poder chegar em uma reforma íntima verdadeiramente e saltar com um plano espiritual melhor. Aí eu finalizo trazendo uma mensagem bem bonita do Leon Denis, que ele diz assim: as encarnações são os degraus da subida de todas as almas, que todas as almas percorrem em sua ascensão. É a escada misteriosa que das regiões obscuras, por todos os mundos da forma, nos leva ao reino da luz. Nossas existências desenrolaram-se através dos séculos. Passam, sucedem-se e renovam-se. Em cada uma delas, largamos um pouco do mal que há em nós. Lentamente, avançamos, penetramos mais na via sagrada, até que tenhamos adquirido os méritos que nos hão de dar entrada nos círculos superiores, donde eternamente irradiam a beleza, a sabedoria, a verdade e o amor. Muito obrigada pela paciência de vocês, espero que eu tenha conseguido passar um pouco, é muito abrangente, né, historicamente falando, mas eu tentei pensar umas partes que eu reputei assim, bem interessantes, mas aqui eu deixei a biografia para quem quiser aprofundar, tá? Inclusive, na parte histórica, tem aí as obras não escritas, mas que de cunho assim, mais para o entendimento histórico, né? Então, eu deixei para vocês. E na próxima semana, no capítulo 18, o expositor é Leone França, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, que ele é ótimo. Muito obrigada, gente.